Saudações, Vigia das Pessoas! Hoje é uma bela manhã de terça-feira e eu acordei inspirado. Já fizemos a meditação, já lemos um belo salmo. Agora me permita mandar um recado especial aos mancebos. Quem são os mancebos? Os mancebos são jovens. Aí os adolescentes até seus 15, até os seus 20 anos. É a idade que o ser humano precisa encontrar coisas nas quais eles podem se apegar. Ontem uma amiga estava falando comigo eu queria falar, discursar sobre um tema difícil e quase não palpável. Discurso de ódio. Aí já a minha orelhinha já ergueu. Porque na verdade a pessoa não estava falando comigo, estava falando com alguém que estava do meu lado. Discurso de ódio. Isso é um termo novo. Como falar de discurso de ódio sem nos arremeter à política? Quase impossível, porque esse termo, discurso do ódio, gabinete do ódio, ele é uma narrativa que ora está em alta, ora está em baixo. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Semana passada foi a eleição americana. Os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, elegeu seu presidente. O nosso presidente, que diz amar a democracia, falou nos seguintes termos: eu quero que a Kamala ganhe, porque a Kamala ganhando significará democracia plena. Uma democracia. A democracia continuará. E aí ele fala, por outro lado, se o Trump ganhar, vai voltar o fascismo, o nazi... Não pode falar essas palavras aqui no YouTube, né? Ele não gosta. Porque ele não é democrático. Aí passou 1 ou 2 dias, Trump ganhou. Então o presidente ele foi no X e falou: parabéns ao presidente Trump pela eleição. Espero que seja feliz no seu segundo mandato e que a democracia seja preservada. Veja,
Ele tinha acabado de dizer que esse não era democrático, porque democrático era a Kamala. Aqui no Brasil, eles usam a mesma narrativa. Sempre que a esquerda está no poder, nós estamos vivendo uma democracia. Quando outro pensamento toma o poder, aí são raci, fasci, nazi e nesse contexto entra o discurso de ódio, o gabinete de ódio, o inquérito das fake news. outro conceito bem diferente. Tudo bom, amigo? É um conceito bem diferente, porque ele vai trazer O mestre André me distraiu aqui, tá ali. O mestre André está ali treinando, ele me fez eu me distrair. Então esse conceito de fake news, gabinete do ódio, ele foi trazido na efervescência da virada política no Brasil. Mas não podemos esquecer que é um resquício da efervescência que houve na América. Em 16 houve a virada, e aqui também aconteceu em 18, e aí, desse contexto, dessa luta direita e esquerda, a esquerda se considerando como democrática e libertadora do mundo, e aí impingindo na direita a pecha de fasci, de nazi, de raci, aquele tudo. Então nesse caudaloso rio da democracia única é que mergulhou o país e as nações nessa grande dança mundial chamada liberdade, chamada democracia pela proteção, chamada batizada de Agenda 2030, que é uma agenda que já é bem longa, que já é bem antiga, vem lá de meados do século passado. E é nesse bojo que o tema discurso do ódio, gabinete do ódio, fake news apareceram. Então eu, como sou religioso, pensei, vamos acreditar que esse termo é sincero. E aí vamos procurar na literatura cristã momentos em que poderíamos dizer que estaria havendo discurso de ódio. E aí, lembrando, eu me recordei dos profetas, especialmente o Jeremias, porque ele apresentou um discurso dissonante e aí foi acusado de fake news, e se fosse hoje ele seria taxado como membro do gabinete do ódio
e portador do discurso de ódio, entende? Mas o ódio, ele é muito... Ele pode ser disfarçado como proteção. Então, às vezes as pessoas tentam calar o profeta, mostrando um argumento do Sinédrio. Eles falavam, olha, todos os nossos profetas estão dizendo que Babilônia não entrará aqui. Só você está dizendo que entrará. Aí, trazendo para a época de Jesus, todos falaram, importa que esse morra para que a nação seja salva. Então, eles têm que morrer. Ele, no caso Jesus. Então, o ódio, ele está abraçado sempre com a mentira. Então, você quer acabar com o ódio, mostre a verdade, a realidade do fato. Entende? E quem está mais habilitado a fazer isso? Sim, cara pálida! Os jovens! Nós estamos vivendo a efervescência da juventude. Porque você tem em sua mão o poder de desmascarar as falácias da vida. Eles até falam no Brasil que se a gente conseguir controlar a internet, a gente vai estabelecer a democracia permanente. Ou seja, para eles, na visão deles, a democracia é o povo calado. Essa introdução grande, meio confusa, foi para quê? Para te apresentar uma peça que eu sempre gostei, mas eu nunca tinha me debruçado sobre ela. E aí, final de semana, eu tava ouvindo de novo e fui ver na internet. A internet aqui tem coisa muito boa, viu, gente? Eu levei anos, décadas até, ouvindo essa obra e nunca tinha ouvido falar sobre ela. E agora tive uma explicação maravilhosa. Não lembro agora do nome do maestro, mas tá aí na internet. A obra Carmina Burana. É uma obra musical, como é que ele chamou de... Não foi sonata, foi... É uma peça musical, uma ópera. Uma obra cênica. Agora lembrei. É uma música que foi composta para acompanhar cenas. Então é um pano de fundo para apresentações. E o que é essa Carmina Burana? Ou Carmina Burana? Ele falou que você pode falar Carmina Burana ou Carmina Burana. Eu prefiro falar Carmina Burana, porque trazendo para o português, o I é sílaba tônica. Então, se eu quisesse falar Carmina Burana, eu teria que colocar um acento agudo no primeiro A. Então, Carmina Burana, eu fiquei encantado porque eu achava que fosse uma história com um enredo, meio início, meio e fim, mas não é. O que é Carmina Burana? E por isso eu estou endereçando esse comentário aos jovens.
Carmina Burana é a musicalização por Karl Orff, músico alemão, de uns poemas da era medieval, lá do ano 1000, 1200. Então ele conta como foi isso. Eles acharam no mosteiro, isso lá pelos 1500, um livro com poesias dessa época. E o maestro e o mestre Orff, ele musicalizou esses poemas. Então são 20, ele musicalizou 24 desses poemas. E o que me chamou a atenção foi quem compôs esses poemas? Jovens mancebos, jovens estudantes. Se fosse hoje, seriam jovens estudantes, meninos saídos do ensino médio na universidade. Esses textos foram achados em um mosteiro. Então o que era um mosteiro? O mosteiro era um centro de estudo onde os jovens iam lá para ganhar erudição. Seria como hoje o seminário, onde o jovem vai estudar teologia, filosofia. E então eles acharam esses poemas. E a genialidade de Karl Orff musicalizou. É por isso que eu estou indicando aos jovens, porque os textos, e eu ouvi a peça com legenda em português, os textos eles são bem fortes e a música é maravilhosa. Só para lembrar aqui, a peça começa com o título Roda da Fortuna, para dizer que a fortuna, a sorte, ela ora está bem, ora acontece, ora não. Então é um jogo de poder, sabe? Como duas crianças numa gangorra. Ora você está lá em cima, ora você está cá embaixo. Um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. Achei muito legal. Então é uma peça muito, muito gostosa. Uma peça que pode cair facilmente na graça do povo. É uma peça curta, mais ou menos 1 hora. E começa assim e termina assim, com esse mesmo movimento, Roda da Fortuna. Ou seja, a vida é assim, meu amigo. Começa bem, termina bem. Começa de um jeito, termina de outro. E a cena que eu achei mais engraçada ele descrevendo é um trecho chamado A Taberna, em que o cantor fala várias coisas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele fala, sabe quem é que tá falando? É um frango. Um frango assado, um cisne assado. Contando da sua vida e falando que as pessoas estavam em volta com os pratos e pegando porções. Então eu achei muito divertido. Acho que você, jovem, vai gostar também. Eu vou até apresentar para então é isso. Se você nunca teve acesso à música clássica, tá aí um belo jeito de começar. Porque apesar da peça ter 1 hora, você não precisa se ater à peça inteira. Ouça a abertura, ouça trechos, pegue na internet uma versão que tenha legenda para você ir acompanhando. E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Tem uma coleção de músicas que eu acho que a pessoa que está começando poderia ouvir, não é?
Por exemplo, uma que é muito conhecida é Bolero, de Maurice Ravel, por exemplo. Abertura 1812, por exemplo. O que mais? As Estações, do Vivaldi, que todo mundo conhece. Sabe, vai ouvindo aos poucos. Daqui a pouco você está apaixonado pela música. E por que não juntar música e poesia? Sim, a ópera basicamente é isso. A beleza da poesia, a beleza da escritura, a beleza do escrito, porque são histórias maravilhosas, unida à harmonia musical, à genialidade humana. Então isso é importante. Falando de peças que você também, jovem, pode ouvir, tem um filme chamado Amadeus. Esse filme, ele é uma peça maravilhosa para introduzir o jovem nesse mundo da música boa. Então é isso. Esse filme Amadeus, ele conta a história do gênio Wolfgang Amadeus Mozart e de como ele começou a sua carreira musical aos 5 anos e produziu proficuamente até os 35 anos, quando morreu precocemente. É isso. Agora vai ouvir Carmina Burana e se encante com a genialidade de Carl Orff. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.